estejam bem e as suas famílias também. Meu nome é Edilene e eu estudo música na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro. E faço parte, como bolsista, do projeto Residência Pedagógica, coordenado pela professora Fernanda Anders. E teremos 4 encontros, e em cada um deles iremos falar sobre uma criança compositora famosa. Vamos lá? Vem comigo! Contando história musical para crianças através dos grandes compositores. Vou utilizar a coleção Crianças Famosas, editada pela Cáliz Editora. E nossa primeira aula será sobre o famoso compositor chamado George Frederick Handel. George nasceu em 1685, há muito tempo atrás, na cidade de Halle, na Alemanha. E este é o mapa e a bandeira da Alemanha. Nós estamos aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e George nasceu na Alemanha, lá do outro lado. Era o ano de 1692. George iria completar 7 anos no dia seguinte. Tia Ana queria dar um presente para George, então ela disse para ele: "Vamos até a loja de brinquedos." "Não, obrigado, tia Ana. Tudo que eu gostaria de ganhar no meu aniversário seria um instrumento musical." "Mas, querido, você sabe muito bem que seu pai não gosta de música e não vai aprovar isso." "Ah, já sei. Vamos então comer um doce de chocolate na doceria." "Não, muito obrigado, tia Ana," respondeu George. Então, quando chegaram em casa, George foi logo para sua cama e mal havia adormecido quando acordou com alguém lhe chamando. Era a tia Ana. "Shhh, George, não faça barulho. Siga-me, tenho uma surpresa para você." Eles subiram as escadas até o sótão. Quando chegaram no sótão, tia Ana abriu a porta e George teve a maior surpresa de toda a sua vida. O que seria? Lá estava o mais lindo cravo que já havia visto. Seria este cravo uma flor? Ou seria este outro cravo que a gente vê em cima dos docinhos de festas? Não, o cravo era este aqui. Um instrumento musical que parece um piano, mas não é um piano. Vejam a diferença. Som de cravo. Som de piano. Perceberam a diferença? George estava diante do seu presente. "Oh, tia Ana, muito obrigado. Eu sabia que você iria gostar, George. Mas você só poderá tocar quando seu pai não estiver em casa, está bem? Você sabe que ele não gosta de música." O pai de George era barbeiro cirurgião. Ele trabalhava para o Duque de Weissenfels, que adorava música, e tinha sua própria orquestra. George implorava para o pai: "Por favor, papai, leve-me para conhecer os músicos da orquestra do Duque." Mas o Sr. Handel franzia a testa e dizia: "Livros e estudo, isso é o que importa." Assim George esperava até que seu pai saísse e então corria até o sótão onde ficava escondido seu instrumento. George tocava por várias horas. Ele era tão talentoso que, sem ter recebido uma única aula, tornou-se um músico muito bom. George sempre se perguntava: como eu poderei ir com o papai para conhecer músicos de verdade? Todos os meses,
o Sr. Handel viajava e passava vários dias na cidade de Weissenfels para parar o cabelo do Duque e fazer algumas cirurgias. Numa bela manhã, Jorge acordou e ouviu seu pai se movendo no andar de cima. Ele pensou: papai está indo para Weissenfels. Talvez me deixe ir junto desta vez. Então Jorge pulou da cama e se vestiu rapidamente. O pai de Jorge tinha acabado de empacotar seu material de trabalho e quando desceu com sua maleta, Jorge estava lá esperando por ele. Papai, por favor, deixe-me ir com você desta vez. E o pai dele respondeu: livros. Você deve estudar bastante e não ficar pensando em música. Então o Sr. Handel subiu na carruagem. Mas Jorge estava decidido. Desta vez eu vou com o meu pai. E sabe o que ele fez? Saiu correndo atrás da carruagem. Quando o Sr. Handel olhou para trás, viu seu filho e logo deu ordens para que a carruagem parasse. E agora, Jorge, você está errado em desobedecer às minhas ordens, mas estamos muito longe de casa para você voltar sozinho. Suba, e quando chegarmos a Weissenfels, é melhor você se comportar. Sim, papai. Jorge estava muito feliz, pois iria conhecer músicos de verdade. Enquanto seu pai trabalhava, Jorge subia para o coro da capela onde ficava o órgão do Duque. Órgão é um outro tipo de instrumento, também de teclas, mas diferente do cravo e do piano. Ouçam o som do órgão. Um dia, o organista real viu Jorge tocando e disse: você toca muito bem. Onde estudou? Eu nunca tive aulas, disse Jorge. Verdade? É difícil acreditar que você nunca tenha estudado com um professor. Esteja aqui no próximo domingo, quando o Duque vier assistir à missa. Naquele domingo de manhã, o Duque foi à capela. Jorge estava lá em cima, ao lado do órgão, de onde podia ver todo o movimento. Oh, vejam todas essas senhoras tão elegantes. Vejam as perucas dos cavalheiros. E agora, meu jovem, disse o organista da corte, você vai tocar a marcha assim que a missa acabar. Eu? Sim, não tenha medo. Sei que você pode fazer isso. Mas como saberei quando começar? Assim que o Duque se levantar. Era um fato inesperado, um menino tocar a marcha ao final da missa. Lá estava o Duque com um olhar muito sério. Então Jorge foi para junto do órgão e esperou pelo momento, quando o Duque ficaria de pé. Houve um silêncio e o Duque se levantou. Algumas senhoras notaram Jorge sentado ao órgão tocando a marcha. Admiradas, elas exclamaram: oh! O Duque, surpreso, seguiu seus olhares. Um menino? Quem é ele? É o filho do Sr. Handel, o barbeiro cirurgião. Mande o Sr. Handel vir falar comigo e traga o menino junto. Um ótimo músico o senhor tem aqui, Sr. Handel. Quem é o seu professor? Ele não está tendo aulas, Sr. Duque, respondeu timidamente o pai de Jorge. Imaginem, o pai de Jorge nem sabia que o filho tocava órgão e que era um excelente músico. Com todo este talento, ele deveria estar estudando, disse o Duque. Então, o Duque deu uma bolsa de moedas de ouro para Jorge e disse: você deve ter aulas de música com o professor Zahal. Ele é um ótimo mestre. O Sr. Handel não pôde recusar. Assim que voltaram para casa,
Jorge correu para contar para tia Ana todas as novidades. Tia Ana, terei aulas de música. Foi o Duque quem disse. Agora não temos mais que fazer segredo sobre o cravo. Jorge estudou muito e se tornou um compositor famoso. Suas músicas são conhecidas e tocadas em todo o mundo, até hoje. Viveu a maior parte de sua vida na Inglaterra, onde se tornou o músico favorito dos reis Jorge I e Jorge II. Jorge morreu aos 74 anos na cidade de Londres. Aqui estão algumas das peças musicais mais famosas compostas por Georg Friedrich Händel, como música aquática, apresentada pela primeira vez na Inglaterra para o rei George I, à beira do rio Tamisa, em 1717. Música para os fogos de artifício do rei, apresentada pela primeira vez para o rei Jorge II em 1749. Oratório, O Messias, um de seus trabalhos mais apreciados, apresentado pela primeira vez em Dublin, capital da Irlanda, em 1742, no período da Páscoa. E aí, gostaram? Realmente foi verdade esta história. Aconteceu. E agora, como sugestão de atividade, vamos fazer uma pequena cartilha. Vamos pegar uma folha de papel, pode ser branca ou colorida, e algumas revistas que você já tenha na sua casa. Vamos recortar o que tem a ver com a história que aprendemos hoje. A nossa primeira aula foi sobre Georg Friedrich Händel. E vamos montar esta cartilha do jeito que você quiser, colado, pintado, desenhado, porque vai ser do seu jeito, vai ser a tua cartilha. Eu tenho como sugestão uma capa. Nós vamos fazer a capa e cada trabalhinho que você fizer, nós vamos guardar para que no final do quarto encontro possamos juntar todos e colocar num livrinho, como se fosse um
um livro, mas é uma pequena cartilha. E você vai poder contar esta história do que você aprendeu para o seu papai, para sua mamãe, para os seus amigos e vai ter grandes informações dos grandes compositores enquanto eram crianças. Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!